Candidato, vamos iniciar com o português. O que é uma hipérbole? Excelência, a hipérbole é uma figura de linguagem que que na verdade tem como objetivo dar ênfase em uma ideia ou em um sentimento, com exagero, com um certo exagero. Posso trazer como exemplo, falar estou morrendo de fome. Candidato, o que são palavras homônimas? Excelência, palavras homônimas são aquelas que geralmente têm a mesma grafia e escrita, porém com significados diferentes. Posso trazer como exemplo a palavra manga. Em um contexto, ela pode fazer referência a uma fruta, e em outra pode fazer referência a uma parte de uma camiseta. Candidato, o que é uma ênclise? Excelência, a ênclise é quando a gente coloca o pronome oblíquo átono após o verbo. Posso trazer como exemplo, deixe-me ir, amanhã eu vou visitá-la. Candidato, quais são as formas nominais do verbo? Excelência, as formas nominais do verbo são infinitivo, gerúndio e indicativo. Satisfeito, candidato? Candidato, vamos iniciar agora as questões de direito, tá bom? Que é o princípio da eficiência no direito administrativo? Excelência, o princípio da eficiência é um princípio da administração pública que diz que os órgãos públicos, em geral, devem atuar da melhor forma possível, ou seja, da forma mais eficiente que elas puderem. Então, assim, diz que os órgãos, né, por meio dos recursos que eles têm disponíveis, devem, em sua atuação, procurar a melhor forma eficiente de utilização desses recursos para que, com isso, trazer benefícios para toda uma sociedade. Candidato, o que é um crime hediondo? Traga exemplos. Excelência, o crime hediondo é uma modalidade de crime que, pela forma de ser praticado, traz uma certa repulsa, ou seja, traz muita indignação e revolta perante uma sociedade. Esses tipos de crime, eles são inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia ou indulto, e podemos trazer como exemplos de crime hediondo o estupro de vulnerável, o homicídio cometido contra menores de 14 anos, o furto com emprego de explosivo, o roubo mediante emprego de arma de fogo de uso restrito proibido e também todas as espécies de homicídios qualificados presentes no Código Penal. Candidato, segundo o Código de Processo Penal, quem pode efetuar uma prisão e quem deve efetuar uma prisão? Excelência, estamos diante de duas formas de prisão. Existe a prisão em flagrante facultativa, né, e a prisão flagrante obrigatório. O flagrante facultativo é aquele em que qualquer pessoa do povo pode efetuar uma prisão. Então, vamos supor que um certo indivíduo esteja cometendo um crime e uma população se depara com essa situação. Então, qualquer pessoa pode ir lá intervir e fazer a prisão desse indivíduo. Já no flagrante próprio, obrigatório, que é aquele que é inerente, né, à atividade policial, posso trazer como exemplo uma viatura está fazendo patrulhamento e se depara com um crime de roubo. Nisso, os agentes públicos ele tem a obrigação, ele tem o dever legal de efetuar a prisão desse criminoso.
Candidato, qual o prazo de validade do concurso público, admite prorrogação e por quantas vezes? Excelência, conforme artigo 37 da Constituição Federal, o concurso público tem validade de 2 anos, sendo possível uma única prorrogação por mais 2 anos. Satisfeito. Candidato, qual o conceito de criminologia? Excelência, a criminologia é uma ciência que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Ela utiliza de métodos empíricos, interdisciplinar, e tem como objeto de estudo o fenômeno criminal. Com isso, ela faz uma análise mais profunda de que forma o crime modifica a sociedade, quais as contribuições que um crime traz numa sociedade em geral. Então, ela vai estudar os fenômenos criminais em suas diversas modalidades. Daí ela vai olhar a relação do crime, de que forma que ele foi cometido. Ela vai olhar também para o criminoso, né, qual o aspecto que ele cometeu esse crime, que estado de consciência ele estava. Então, assim, ela é uma ciência, tá, que utiliza diversas outras ciências para tentar entender realmente o fenômeno criminal e o principal impacto para uma sociedade. Candidato, o que é a Síndrome de Estocolmo? Excelência, a Síndrome de Estocolmo pode ser conceituado como um desvio psicológico por parte da vítima. Geralmente essa síndrome ocorre em situações de sequestro, onde a vítima passa a nutrir relações com o seu algoz, relações afetivas, muitas das vezes até amorosas, né? Por achar que naquela situação, né, de sequestro, se ela manter algum tipo de relação, afinidade com o sequestrador, a sua vida pode ser poupada, né, de alguma coisa de mais grave que possa vir a acontecer. Candidato, o que é a Síndrome de Lima? Excelência, a Síndrome de Lima é quando o algoz, né, o bandido, o sequestrador, passa a nutrir relações sentimentais pela sua vítima. Candidato, para a escola clássica, qual é a definição de delinquente? Excelência, a escola clássica, ele via o criminoso, o delinquente, como uma pessoa que possui o livre-arbítrio, ou seja, ela escolheu cometer um crime, ela escolheu ser má, ela escolheu pecar, e como consequência, ela deve ser responsabilizada pelos crimes, né, na medida do crime que ele cometeu, ele tem que ter a responsabilização penal.